Engenharia Agronômica, Universidade Federal de São João del Rei. Essa é uma apresentação sobre estágios, tanto obrigatório quanto não obrigatório. Meu nome é João Carlos Borges, estou na coordenação da Engenharia Agronômica. Bom, o conteúdo dessa apresentação, ele abrange inicialmente as normas sobre estágio do curso, informações gerais das duas modalidades de estágio, informações sobre seguro, sobre jornada de atividade, sobre procedimentos de final do estágio. Também temos uma seção sobre relação de documentos envolvidos em cada modalidade de estágio, como se fosse um resumo, onde são colocados aqui os documentos e algumas informações específicas. Em relação às normas sobre o estágio no curso, inicialmente temos a legislação federal, a lei de estágio, a lei número 11.788 de 2008. Na sequência, as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia, a resolução número 1 de 2 de fevereiro de 2006 do Conselho Nacional de Educação. Já no âmbito da Universidade Federal de São João del Rei, temos a resolução número 25 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma resolução de 2015. O projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia Agronômica é o PPC atual, 2017, e uma norma específica no âmbito do curso, que é a resolução número 1 de 2017, da coordenação do curso de Engenharia Agronômica da UFSJ. Essas normas estão colocadas aqui, de certa forma, na hierarquia, e as regras com as quais nós trabalhamos no curso, tanto para estágio obrigatório quanto não obrigatório, elas seguem esse conjunto de normas. São duas as modalidades de estágio: o estágio supervisionado ou obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio supervisionado é uma unidade curricular do curso de Engenharia Agronômica, é a própria unidade estágio supervisionado. Então, é prevista no projeto pedagógico do curso com uma carga horária de 200 horas. Então, isso já é um ponto que eu chamo a atenção, no planejamento, quando se faz o plano do estágio, ter atenção em relação a essa totalização das 200 horas. Caso não seja atingido esse valor, então será necessário um aditivo nas atividades para que se possa atender essa demanda conforme o PPC do curso. Um trecho aqui do projeto pedagógico do curso atual de 2017. Para a conclusão do curso de Engenharia Agronômica na UFSJ, os discentes integralizarão 3.782,5 horas totais de curso, as quais são compostas de 3.634 horas de disciplinas obrigatórias e temos também 200 horas de estágio supervisionado e 200 horas de atividades complementares. Além disso, 148,5 horas de disciplinas optativas. Então, é previsto aqui no PPC do curso essa unidade curricular que tem essa carga horária de 200 horas. Para iniciar o estágio supervisionado do curso de Engenharia Agronômica, o aluno deve ter cursado um mínimo de 60% da carga horária do curso, ou isso dá aproximadamente 2.269,5 horas. Então, isso é uma condição necessária para se inscrever na unidade curricular estágio supervisionado e poder desenvolver o estágio obrigatório. No caso do estágio não obrigatório, então não é uma unidade curricular, não é uma disciplina prevista no PPC.
Entretanto, é prevista no PPC como atividade complementar. Então, não tem necessidade de que se tenha complementado um determinado número de horas para iniciar um estágio não obrigatório. Ao contrário, está previsto no PPC que haverá um incentivo, né? Incentivo para que esses estágios extracurriculares possam ser desenvolvidos a qualquer momento do curso, porque realmente é uma forma, um recurso de complementar a formação profissional e dessa forma tem essa valorização também, como uma dos tipos de atividades que podem ser utilizados para complementar as atividades complementares na carga também de 200 horas. No caso do estágio obrigatório, o discente deverá se inscrever na unidade curricular estágio supervisionado. Então, essa unidade curricular ela é oferecida de forma contínua e é necessário, então, quando for ser feito o estágio obrigatório, que haja a inscrição nessa unidade curricular, nessa disciplina estágio supervisionado. E deve ser entregue ao coordenador do curso, logo no início dessa atividade, o anexo 1. Então, nós temos daquelas normas listadas no início dessa apresentação, é a resolução da coordenação da agronomia de 2017. Então, nessa resolução há uma série de anexos. Esse anexo 1, ele é um anexo de identificação do discente e com algumas informações básicas do estágio e deve ser entregue então à coordenação em até 10 dias antes do início do estágio. É importante observar esses prazos. Cada um desses documentos tem um prazo para ser entregue à coordenação. No caso do anexo 1, é o primeiro desses documentos, então se tem na norma esse prazo de até 10 dias antes do início do estágio. O estágio não obrigatório, não há inscrição na unidade curricular estágio supervisionado, conforme dito anteriormente. Então, pode ser desenvolvido a qualquer momento no curso. No caso do estágio obrigatório, deverá ser realizado sob o acompanhamento de um docente do curso de engenharia agronômica e sob a supervisão de um profissional designado pela empresa concedente. Então, o local onde vai ser feito o estágio tem que ter um profissional designado para acompanhar o discente durante as atividades do estágio e também na universidade tem que ter um docente, um professor do curso de engenharia agronômica para acompanhar também as atividades. O discente deve convidar um docente que ministre unidade curricular no curso de engenharia agronômica no período letivo corrente ou no anterior, com registro em formulário próprio. Novamente, o anexo 1. Esse anexo 1, bem como essa resolução, todos estão disponíveis na página do curso. Então, essa relação completa aqui de normas, das normas no âmbito da universidade e direcionadas ao curso, bem como esses anexos, estão disponíveis aí para serem obtidos a qualquer momento. Apenas no caso do estágio não obrigatório, aqui temos uma diferença, que não é necessário um professor para orientar a atividade. Apenas será necessário o acompanhamento pelo profissional da empresa concedente, o qual emitirá comprovação da realização do estágio. No estágio obrigatório, o discente deverá celebrar o termo de compromisso de estágio com a empresa concedente de acordo com o anexo 2 da resolução número 1 de 2017 da coordenação, o qual deverá ser entregue na coordenação do curso de engenharia agronômica em até 10 dias antes do início do estágio. Então, também o anexo 2 tem um prazo estabelecido em até 10 dias para ser entregue à coordenação do curso de engenharia agronômica. No caso do estágio não obrigatório, também é necessário o termo de compromisso. Então, o termo de compromisso
ele é necessário tanto para o estágio supervisionado quanto para o não obrigatório. Assim como que se observe esse prazo anterior ao estágio, né, em até 10 dias, para envio à coordenação. Isso vale para as duas modalidades de estágio. Concedentes. Quem pode ser concedente para estágio? Quem pode oferecer o estágio? Então, esse é um artigo 9º da Lei 11.788, que fala: as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como profissionais liberais de nível superior, aqui uma observação importante, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. Então, há um conjunto aqui de alternativas para o discente buscar como concedente para oferecimento de estágio. O termo de compromisso de estágio, que é necessário nas duas modalidades, é um acordo tripartite celebrado entre o discente estagiário, a unidade concedente do estágio e a Universidade Federal de São João del Rei. Então, esse caráter tripartite tem que ser observado para que seja validado o termo de compromisso de estágio. É possível que alguma empresa tenha um termo de compromisso diferente, mas se for equivalente, ele pode ser utilizado para compor a documentação. Mas alguns aspectos são necessários, são obrigatórios, como esse termo ser firmado em 3 partes, assinado pelas 3 partes: o estagiário, a unidade concedente e a Universidade Federal de São João del Rei, representada pelo coordenador do curso de matrícula do discente. Essa é uma resolução geral da universidade, então vale para todos os cursos, prevendo as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e ao tipo de formação acadêmica deste, e ao horário e ao calendário acadêmico da Universidade Federal de São João del Rei. Então tem uma série de condições aqui que devem ser observadas na escrita do termo de compromisso de estágio. Quando necessário, deverá ser celebrado um aditivo ao termo de compromisso. Então, deverá ser celebrado esse aditivo. Há um modelo de termo aditivo disponível na página do curso, firmado entre a unidade concedente, a UFSJ e o estagiário, sempre que houver necessidade de alteração, devendo ser anexado ao documento original. Então, às vezes é necessário uma prorrogação, ou então não necessária, mas há interesse nessa prorrogação. Esse procedimento deve ser registrado por meio desse termo aditivo. Assim também, numa eventual rescisão das atividades, nós temos também na página disponíveis termos de rescisão, que podem ser utilizados numa eventualidade, numa necessidade de rescisão das atividades de estágio. Quanto ao estágio obrigatório, deverá ser solicitado à empresa concedente um plano de estágio. Esse plano de estágio, na nossa resolução específica do nosso curso, é o anexo 3. O plano consiste em uma lista de todas as possíveis atividades que podem ser desenvolvidas na empresa. Esse plano tem por objetivo não apenas o acompanhamento do supervisor, mas também firmar a concordância com a Lei 11.788 de 2008. Então, é uma peça necessária no desenvolvimento do estágio obrigatório. O plano de estágio deverá ser enviado em formato PDF por e-mail para a coordenação do curso de Engenharia Agronômica logo que iniciar as atividades, ou em até 7 dias após o início das atividades. Então, observe que os anexos 1, 2 e 3 são
documentos iniciais necessários no início das atividades. Então, no caso do anexo 3, o prazo para entrega é logo no início das atividades ou em até 7 dias após o início dessas atividades do estágio. Esse documento, conforme registrado em nossas normas, será considerado como registro de início das atividades de estágio. Artigo 8º da Resolução 025. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo obrigatória sua concessão, bem como auxílio transporte no caso de estágio não obrigatório. Então, é possível sim a concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação, conforme a resolução, e também segue as outras normas a respeito. O estágio obrigatório e não obrigatório, conforme o artigo 14 da Resolução 01 da Coordenação, Resolução de 2017, as atividades realizadas em instituições públicas ou privadas não poderão ser computadas como estágio obrigatório ou não obrigatório, caso já tenham sido utilizadas em outras atividades previstas no PPC do curso. Aí temos aí as atividades complementares e o trabalho de conclusão de curso. Então é uma questão a se observar quando essas atividades já foram utilizadas para outras finalidades. Em relação ao seguro, a realização do estágio, obrigatório ou não, é precedida da contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário, durante todo o período de realização deste, nos termos da legislação vigente. Então, nas duas modalidades de estágio é necessário que seja feita a contratação de seguro. O número da apólice de seguro e o nome da seguradora deverão constar no termo de compromisso de estágio. Então, no termo de compromisso, além das outras informações importantes em relação ao estágio, é necessário que esse número da apólice de seguro e o nome da seguradora devam estar presentes. A contratação do seguro é de responsabilidade da unidade concedente, podendo, alternativamente, ser assumida pelo FSJ no caso de estágio obrigatório. Então, no caso específico de estágio obrigatório, há essa possibilidade do seguro ficar a cargo da Universidade Federal de São João del Rei. Então, deve ser feito o contato juntamente com o coordenador para ver a necessidade dependendo de cada caso. Em relação à jornada de atividade, isso vale para as duas modalidades de estágio. A jornada de atividade em estágio é definida em comum acordo entre a UFSJ, a unidade concedente e o discente estagiário. Esse é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção. Tem que haver um acordo entre as três partes, devendo constar no termo de compromisso e ser compatível com as atividades acadêmicas do estagiário. A jornada de atividades em estágio não deverá ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais. Então, isso é uma outra diretriz que tem que ser observada. O estágio poderá ter jornada de 40 horas semanais se o discente estagiário não estiver inscrito em qualquer unidade curricular presencial durante o período previsto para o mesmo. Então, há a possibilidade de se fazer 40 horas semanais, mas observando-se essa condição de que o discente estagiário não esteja inscrito em qualquer unidade curricular presencial durante o período previsto para o mesmo. Quanto ao final do estágio, então, para estágio obrigatório, o discente deverá redigir
o relatório final das atividades desenvolvidas em concordância com o supervisor do estágio na empresa. As normas para a redação do relatório final, elas estão no anexo 4 da resolução número 1 de 2017, resolução da coordenação da engenharia agronômica. O discente deverá enviar o relatório final de estágio supervisionado ao seu professor orientador para avaliação, isso antes de ser enviado para a coordenação. O professor orientador poderá solicitar modificações no relatório antes da avaliação final. Então pode haver sim uma necessidade de melhoria, de um aprimoramento na escrita, por exemplo. Então é possível se fazer uma nova versão com as adequações que forem necessárias. A avaliação do estágio supervisionado será feita pelo supervisor na empresa, na realização do estágio, e pelo professor orientador. Então, nesse caso aqui a gente está falando, claro, de estágio obrigatório. O supervisor fará a avaliação no relatório de estágio de acordo com os itens do anexo 5 da resolução número 1 de 2017. Então, esse anexo 5 é específico para a avaliação do supervisor na unidade concedente. Já o professor orientador fará a avaliação do relatório do estágio de acordo com os itens do anexo 6, resolução número 1, também de 2017. E a nota final de estágio será a média aritmética das notas do supervisor e do professor orientador, de acordo com o anexo 7 da mesma resolução. Então, se tem no anexo 5 a avaliação do supervisor na unidade concedente, no anexo 6 a avaliação do professor orientador e no 7 se faz a média aritmética, que é a nota que vai constar na unidade curricular estágio supervisionado. Ao final do estágio, os formulários de avaliação preenchidos e devidamente assinados devem ser enviados à coordenação da unidade curricular para registro e arquivo em pasta própria do discente. Então, esse envio deve ser feito, no caso do estágio supervisionado, na fase final e será considerado aprovado na unidade curricular estágio supervisionado o discente que obtiver uma nota média igual ou superior a 60% da nota final máxima, considerando o padrão da UFCJ de 0 a 10, notas a partir de 6 para cima, implicam em aprovação na unidade curricular estágio supervisionado. O discente deverá enviar ao coordenador da unidade curricular 2 arquivos em formato PDF, sendo um arquivo o relatório final do estágio supervisionado e o outro o resumo deste. Então, apesar do relatório final conter um resumo, solicita-se que esse resumo também seja enviado como um arquivo à parte, ambos em formato PDF. Quanto ao estágio não obrigatório, enviar à coordenação do curso de engenharia agronômica declaração ou certificado do estágio feito para contabilização como atividade complementar. Então, essa documentação comprobatória é necessária para que seja solicitado junto à coordenação o aproveitamento, a contabilização das horas como atividade complementar. No PPC do curso, a relação é de 3 horas de estágio supervisionado, aliás, estágio não obrigatório, para cada hora de atividade complementar. Então, há uma tabela para várias atividades, incluindo o estágio não obrigatório, e para cada 3 horas desse estágio, se tem 1 hora de atividade complementar. O envio pode ser feito com o certificado de outras atividades. Então, é opcional, o discente pode ter outras atividades com a devida documentação, certificados, etc., como monitoria, participação em eventos. Isso pode ser toda essa documentação juntada para envio para solicitação à coordenação da contabilização
de horas para atividades complementares. Lembrando que são necessárias 200 horas de atividades complementares. A relação de documentos. Onde obter os documentos como normas, anexo, termos, aí nós temos termos de compromisso, aditivo, rescisório, etc. Os documentos podem ser obtidos na página do curso de Engenharia Agronômica. Então nós temos essa relação desses documentos. Na página no site do nosso curso, nós temos aqui uma guia estágio. Então, a resolução número 1 de 2017 do colegiado, da coordenação, a resolução 025 do CONEP, tem essa disponibilidade aqui para serem baixadas, tutorial também, um link para o SESTA, que é o setor de estágios da UFSJ, e nós temos também uma tabela com relação de anexos e inclusive alguns termos de compromisso específicos para prefeituras, profissional liberal, por exemplo, no caso de estágio obrigatório, estágio não obrigatório. O termo de compromisso geral também tem aqui específico para profissional liberal, além de termo de aditivo, termo rescisório. Então, esses documentos são disponibilizados na página do curso e também à disposição o e-mail da coordenação do curso de Engenharia Agronômica, que em caso de dúvidas também ou para acesso a algum documento, também fica à disposição. No caso do estágio obrigatório, são 7 anexos, são anexos da resolução número 1 de 2017. Os 3 primeiros anexos, 1, 2 e 3, são documentos iniciais, são documentos que devem merecer uma atenção na fase inicial do estágio, até antes de começar as atividades, enquanto os anexos 4 a 7 são documentos finais. O anexo 1. O conteúdo é identificação do discente e dados do estágio. Quem assina? O discente, o professor orientador e a coordenação da unidade curricular de estágio supervisionado. Quando entregar a coordenação? Em até 10 dias antes do início do estágio. Isso é um problema que tem ocorrido, de certa forma, em alguns casos, da não observância desse prazo de 10 dias antes do início do estágio para que seja encaminhada a coordenação, o anexo 1. Caso seja em período de férias, essa antecedência mínima deve ser de 15 dias antes do início do estágio, devendo a matrícula do discente na unidade curricular ser realizada no período subsequente. Anexo 2. O conteúdo é o termo de compromisso de estágio obrigatório. Então, a peça importante prevista na lei. Quem assina esse documento? O representante legal da unidade concedente, onde se faz o estágio, o estagiário e a coordenação do curso. Quando entregar a coordenação? Em até 10 dias antes do início do estágio, assim como se faz para o anexo 1. E em caso de férias, em período de férias, também se adota o mesmo critério, uma antecedência mínima de 15 dias do início das atividades do estágio. Anexo 3, que fecha esse conjunto de anexos da fase inicial do estágio. O conteúdo é o plano de estágio. Quem assina esse documento é o responsável pela supervisão do estagiário na unidade concedente, o estagiário e a coordenação do curso. E quando entregar a coordenação? Ao iniciar as atividades ou em até 7 dias após o início das atividades do estágio. Então é importante que seja observada também essa norma. Esse documento será considerado como registro de início das atividades de estágio. Então, o plano de estágio
atenção para que seja enviado em até 7 dias após o início das atividades, ou melhor, logo no início das atividades. Passando aos anexos, já para a fase final do estágio, o anexo 4, na verdade, é um conjunto de normas, uma padronização que tem na resolução número 1 de 2017, quanto ao relatório de estágio supervisionado. Então, é também tratado como o próprio relatório de estágio supervisionado, que é feito pelo discente, não envolve a assinatura, e a entrega é ao professor, à professora orientadora, para avaliação, de acordo com o calendário proposto no início do período pelo coordenador da unidade curricular. Então, nós vamos adotar que será considerado o prazo final como sendo a data de término do estágio. Então, esse relatório é encaminhado ao professor orientador ou à professora orientadora e que pode solicitar, inclusive, modificações, adequações, para que antes de que seja finalmente encaminhado à coordenação. O relatório final e o resumo devem ser enviados à coordenação do curso de Engenharia Agronômica após modificações solicitadas pelo professor orientador, se for o caso, se houver esse requerimento por parte do orientador, e esse encaminhamento deve ser feito ao final do estágio. Passamos então aos 3 últimos anexos. Esses anexos são de avaliação. Então, o anexo 5 é uma ficha de avaliação de estágio curricular supervisionado feita pelo supervisor do estágio na unidade concedente, na empresa, ou junto ao pessoal de profissional liberal, junto à prefeitura, enfim, a unidade concedente do estágio. Assina esse documento o avaliador do estágio, supervisor do estágio na unidade concedente, e essa entrega à coordenação é necessária ao final do estágio. O anexo 6 é também uma ficha de avaliação, mas agora feita pelo professor orientador, que é quem assina essa ficha de avaliação. A entrega também, a coordenação é feita ao final do estágio. No anexo 7, que é o último desses anexos, há uma ficha de avaliação final do estágio supervisionado, que contém a nota final do estágio, obtida pela média aritmética das notas do supervisor e do professor orientador. Então, a partir das notas do anexo 5 e anexo 6, por média aritmética, se obtém a nota do estágio que é colocada aqui no anexo 7. Quem assina é o professor orientador, a professora orientadora, e também tem a assinatura da coordenação da unidade curricular estágio supervisionado. A entrega também ao final do estágio. Esses documentos são necessários para que seja solicitada a pontuação, a finalização das atividades de estágio. No caso de estágio não obrigatório, qual que é a relação de documentos? É o termo de compromisso, conforme a lei de estágios. Esse termo, como vimos, é disponível também na página, no site do curso de Engenharia Agronômica, e a declaração ou certificado em relação a esse estágio. Isso é uma documentação comprobatória para que esse estágio, esse estágio não obrigatório seja contabilizado para fins de atividades complementares. Essas são as informações nessa primeira versão dessa apresentação sobre estágio. Obrigado a todos que assistiram. Até a próxima, então.